Descobriram o que estava entupindo as tripas do Bolsonaro. Descobriram. E era um camarão. Era um camarão que ele não mastigou direito, um camarão antifascista e que levou o Bolsonaro para o hospital, né? Eu vou ler para vocês aqui, tem uma reportagem do G1 sobre esse assunto, que diz o seguinte aqui, olha: Bolsonaro recebe alta após internação por obstrução intestinal. Camarão não mastigado causou problema, diz médico. E daí, segundo o próprio Bolsonaro aqui, né? Eu não almoço, eu engulo. A peixada tinha uns camarõezinhos também. Comi e mastiguei o peixe e comi o camarão. E daí entupiu o Bolsonaro. Pra você ver, né? Sinceramente, o cara é tão incompetente, ele é tão inepto, que nem pra comer ele consegue, nem mastigar ele consegue. E é óbvio, né, que o pessoal não perdeu a piada, porque é uma piada pronta isso aqui, né? Isso aqui já vem embalado pros humoristas. E daí o Sensacionalista, que é uma página de humor, eles publicaram o seguinte aqui, olha: se Camarão causou internação de Bolsonaro, imagine Lula, diz especialista. É isso. E é claro que também aqui, né, mais uma vez voltou também os trending topics, voltou a ser debatida a facada do Bolsonaro, o Adélio Bispo, porque essas complicações no intestino do Bolsonaro seriam decorrentes da facada. Desde então, ele já passou por várias cirurgias e certamente isso vai retornar ao longo desse ano, né, campanha eleitoral, ele vai usar isso aqui, ele vai ordenhar essa vaca da facada, do atentado, porque é o que eles fazem, né? Como eu falei aqui, já falei inúmeras vezes, eles adotam um discurso do ódio, da intolerância, sabe, do medo e também da pena, né? Olha só o Salvador da Pátria, alguém que sangrou por nós, como se fosse um Jesus, né? Como se fosse, sabe, um mártir que foi esfaqueado para salvar o Brasil. E daí usando isso aqui como alívio cômico, mas também usando como gancho para aquilo que eu quero falar hoje, porque tem a ver com isso também, né? Essa noção messiânica de um líder que vai salvar a nação. A gente tem hoje completa um ano da invasão feita no Capitólio nos Estados Unidos, que trumpistas, apoiadores do Trump, quando o Trump perdeu a eleição e no dia em que o Congresso certificaria a vitória do Joe Biden, que foi o opositor do Trump que ganhou a eleição, no dia em que o Congresso certificaria os votos, os trumpistas foram e invadiram o Capitólio. E agora completa um ano, foi no dia 6 de janeiro, e isso marca, né, na verdade, um momento crítico da democracia americana, porque assim, você tem lá esse ideal, né, da democracia dos Estados Unidos, que é a mais antiga democracia moderna do século XVIII, mas essa democracia serviria, né, para muita gente como um referencial daquilo que deu certo, um modelo sólido, um modelo de alternância de poder, sem grandes crises. Bem, teve lá a Guerra Civil, que foi por causa da abolição da escravatura, mas tirando isso, é uma democracia que serviria de referência para o mundo. Tanto que, ao longo dos últimos anos, como já mencionei várias vezes também aqui, certas referências, né, certos livros, muitos pesquisadores, especialistas, se debruçaram sobre a questão do trumpismo porque era de fato uma ameaça à democracia. Eu já falei anteriormente também sobre isso, que a minha motivação de começar a falar de política aqui no YouTube, aqui no canal, foi, em grande medida, o Brexit, ou seja, a votação, né, o referendo no Reino Unido para que o Reino Unido deixasse a União Europeia, e eles votaram para deixar, né, e eu contei essa história para vocês aqui. Eu fui embora do Reino Unido por várias razões, mas uma delas foi por causa disso. E outro ponto que foi o Trump. Quando o Trump vence a eleição dos Estados Unidos, começa a disparar para mim alguns sinais de que alguma coisa estava mudando no cenário político global, de que havia algo coordenado ou algo pensado nesse sentido desse movimento populista de extrema-direita. Então, assim, depois disso começam a surgir várias evidências, né, de manipulação de votos, de uso das redes sociais para manipular o voto das pessoas. Também você tem o Steve Bannon, né, que foi o estrategista-chefe da campanha do Trump e foi alguém que pensou também todo esse esquema de tática digital, tática virtual para convencer os eleitores. Então eles usaram alguns mecanismos disponíveis no jogo eleitoral norte-americano para virar a eleição para o Trump, e o Trump se elege e foi uma catástrofe, né? Foi uma desgraça completa, e o desfecho dessa presidência foi a invasão do Capitólio. Quem tiver curiosidade para saber mais sobre esse assunto, né, sobre como foi a invasão em particular, né, do Capitólio, tem na HBO um documentário chamado 4 Horas no Capitólio, que mostra passo a passo como é que foi a invasão, e também tem uma reportagem do New York Times, é uma reportagem antiga já, na verdade, tem alguns meses, mas que mostra em vídeo aqui como foi a invasão. Se chama aqui Day of Rage, How Trump Supporters
took the US Capitol, que seria um dia de fúria como apoiadores do Trump invadiram o Capitólio. E aí você pode ver realmente como é assustador o negócio, né? Como essa invasão foi motivada pelo Trump, pelo próprio presidente deixando o cargo. E aqui é curioso porque tem vários movimentos que são unidos nessa invasão, né? Eles se pensam patriotas, né? Eles se pensam como cidadãos de bens, como defensores da lei e ordem. E essas pessoas, esses cidadãos de bem, entre aspas, eles foram lá, invadiram o Capitólio, atacaram policiais, atacaram seguranças do Capitólio, pessoas morreram lá dentro, e você tem essa narrativa de que eram patriotas, como diz. Sendo que, na verdade, quando você observa, né, os congressistas e outras pessoas que estavam lá dentro e observaram aquilo ali, o termo que eles têm adotado é de terroristas. Eu acho que é o termo mais apropriado, terroristas. Pessoas que invadiram a sede do Congresso norte-americano para evitar que o presidente eleito fosse certificado, né, fosse reconhecido como tal. E naquele momento, quando a invasão do Capitólio, estava acontecendo simultaneamente uma sessão do Senado para certificar os votos e uma sessão da Câmara dos Deputados, né, a Câmara dos Representantes, como eles chamam. Então, estava havendo uma sessão, cada um na sua Câmara, para a certificação dos votos. Então, os manifestantes, né, os terroristas, eles invadem o Capitólio, eles rompem as barreiras lá, e você vai vendo como havia um despreparo dos policiais, porque não havia, sabe, segurança suficiente para conter a massa, a turba enfurecida, né? A horda de trumpistas que invadiram o Capitólio. Não havia um esquema de segurança reforçado. Eles simplesmente não imaginaram que isso fosse acontecer. Na verdade, quando você assiste ao vídeo do New York Times, você percebe que, de fato, eles sabiam que podia acontecer, já havia alertas, já havia conclamações nas redes sociais instigados por trumpistas para invadirem o Capitólio. Então, assim, já havia uma coordenação, e quando você assiste os vídeos também você percebe como já era algo pensado, era algo premeditado. Então eles vão lá, eles conseguem romper as barreiras, as barricadas que tinham, invadem o Capitólio, vão primeiro em direção ao Senado, os senadores são retirados do Senado e vão para um local secreto de proteção, né, dos senadores, e depois eles seguem em sentido da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Representantes, e também são removidos representantes. Mas foi uma tragédia, foi de fato algo assustador. A gente até pode ver isso aqui de vez em quando em democracias mais instáveis, mas que realmente chocou o mundo por se tratar dos Estados Unidos, né? Como eu falei, tem esse imaginário, né? A grande democracia do mundo, a terra da liberdade, essas coisas, e no final das contas mostra como uma nação dividida, é uma nação fragmentada, e a gente pode dizer que é um processo que já está acontecendo, já tem algumas décadas, não é algo recente, essa fissura, né, entre republicanos e democratas, que são os dois grandes partidos norte-americanos. Há uma fissura já de algumas décadas, mas isso tem se acentuado drasticamente com as redes sociais. Então, como eu falei, são diferentes forças. Por um lado, você tem algumas forças políticas, mas também há grupos de teóricos da conspiração, como o QAnon, que é uma teoria conspiratória muito, sabe, fora da casinha, que fala que os democratas tinham uma rede de pedofilia e de tirar sangue de crianças para criar uma droga. É uma coisa totalmente fora da casinha mesmo, e eles estavam lá participando disso. Havia milícias, né, havia grupos paramilitares participando dessa invasão. Havia um grupo específico chamado Proud Boys, que seriam garotos orgulhosos, que são supremacistas brancos e que organizaram a invasão do Capitólio. Inclusive o próprio Trump havia sido conclamado, né, durante a campanha eleitoral a repudiar os Proud Boys, e ele não fez isso, ele só falou assim, fiquem aí, recuem e aguardem. Então, assim, recuar e aguardar o quê? Foram vários grupos que invadiram o Capitólio e depois, né, como consequência disso, havia um receio, inclusive, entre os representantes, de que se, de fato, eles houvessem tomado o Capitólio e não houvesse modo de recuperar, de retirar os manifestantes de dentro, né, que o Trump pudesse decretar a corte marcial e aí instaurar uma ditadura. Então houve um receio nesse sentido, e depois muitos foram presos, dos invasores, centenas foram presos, e vários, milhares na verdade, serão processados por destruição de patrimônio público, por invasão, por tentativa de suspender o processo democrático norte-americano. Então o negócio foi muito sério mesmo, e será uma desgraça, será uma lástima se o Trump não for responsabilizado por isso, porque ali você tem uma pessoa que incitou esse tipo de ação. Daí, como eu falei, isso aqui já era, na verdade, consequência de um outro processo na democracia americana que a gente está vendo no Brasil também, que foi o questionamento do processo eleitoral. Então, assim, o Trump, já antes da eleição, já estava meio que jogando a isca, né, de que talvez as urnas fossem fraudadas nos Estados Unidos, e durante a eleição, na medida em que foi se percebendo que o Trump perderia, ele foi jogando a narrativa de que haveria fraude, de que ele perderia a eleição, e se ele perdesse, havia sido fraudado. Então a gente já viu isso com o Bolsonaro também. O Bolsonaro replica a agenda trumpista. Isso não é novidade, ele está aqui adotando uma cartilha passo a passo do trumpismo. E daí vendeu essa história de que foi uma fraude.
quando há a certificação do Joe Biden, os manifestantes trumpistas invadem o Capitólio porque eles querem parar a fraude. Eles querem interromper esse processo fraudulento de que as urnas teriam sido fraudadas, sendo que não há a menor evidência de que isso aconteceu. Pelo contrário, várias autoridades certificaram a legitimidade do processo eleitoral norte-americano. Há uma grande chance, como eu já falei esses últimos dias, de que o Trump volte a se candidatar para a presidência. Como eu falei, vai ser uma desgraça se ele não for condenado, ou se ele não for julgado por ter incitado a turba trumpista a invadir o Capitólio, porque se ele se candidatar de novo, há uma chance, há uma possibilidade de que ele ganhe as eleições. Nos Estados Unidos você tem algo que se chama de midterm elections, que seriam eleições de meio de mandato. Porque lá os representantes, né, os equivalentes aos deputados, eles têm mandatos de 2 anos. Então, assim, no ano da eleição presidencial, os americanos votam para o presidente e votam também para os deputados e para parte dos senadores, porque os mandatos dos senadores são de 6 anos, então acaba coincidindo parte com as eleições presidenciais e em parte com essas midterm elections, e depois de 2 anos, no meio do mandato do presidente, há uma nova eleição para eleger de novo os deputados. E daí o que acontece, geralmente, é que, como vocês podem imaginar, entra um governo novo e é claro que, naturalmente, vai havendo um desgaste desse governo. Então, assim, entra um governo, entra com um certo nível de popularidade, e se o governo cometer um monte de erros, o que é natural, todo governo erra, na medida em que for errando, vai perdendo popularidade, e quando chega a midterms election, o que acontece é que há uma dança das cadeiras no Congresso. Então, assim, muitos deputados da base governista acabam não se reelegendo e a oposição ganha espaço. E daí quando vem a próxima eleição presidencial, daí pode ser que haja uma reeleição ou pode ser que haja uma troca de presidente, como acontece, né, alternância de poder. Então, há uma expectativa de que nesse midterm election agora, finalzinho de 2022, pode ser que a base trumpista no Congresso americano cresça e a base democrata encolha. E isso vai sinalizar a força do trumpismo, mais uma vez. Então, assim, o que aconteceu foi que essa mentalidade trumpista, né, golpista em grande parte, conspiratória, ela sequestrou completamente o Partido Republicano. Você tem algumas vozes dissonantes, você tem alguns políticos republicanos que compreenderam o que está acontecendo e o risco que isso representa não apenas para o Partido Republicano, mas para a democracia americana. Eles expressam repúdio ao Trump, só que acontece que o Trump ele é o responsável pela maior arrecadação de dinheiro para o Partido Republicano. Porque nos Estados Unidos você tem lá doadores privados que injetam grana no partido. Ele representa, sozinho, mais do que quase todo o partido arrecadando dinheiro. Então, aqui o que fala em grande parte é o dinheiro também, né? É o dinheiro que acaba levando ao poder. E daí o Trump, ele conquistou esse partido completamente e, possivelmente, nessa próxima eleição de midterm, né, de meio de mandato, muitos trumpistas, conspiratórios inclusive, né, QAnon talvez, que já aconteceu, vão entrar para o Congresso americano. E isso pode representar, mais uma vez, um outro risco, né, numa próxima eleição, de que o Joe Biden, que está muito impopular, e isso também decorrente de várias medidas dele, mas também por causa dessa polarização, essa divisão política nos Estados Unidos, que pode se esperar, de certo modo, no Brasil também, essa polarização torna o diálogo quase impossível entre republicanos e democratas. Eu menciono esse cenário americano porque ele pode servir de alerta em muitos sentidos para o Brasil e para o mundo. Então, sim, em parte, você tem o modo como o Trump corroeu as instituições democráticas norte-americanas, em grande parte questionando a validade eleitoral. Então isso aqui vai se tornar meio que um padrão, eu acho, nas democracias ocidentais, né, que você tenha candidatos se recusando a reconhecer a vitória do opositor. No Brasil não vai ser diferente. Não tenham ilusão disso. Se o Bolsonaro perder, ele não vai reconhecer a derrota. Não vai. E isso vai levar a um racha, tanto na base bolsonarista, que vai continuar apoiando o Bolsonaro porque vem o Bolsonaro como Messias, que é o caso dos trumpistas. Eles veem o Trump como se fosse, sabe, um ser iluminado que vem salvar os Estados Unidos, os corruptores. Então, assim, haverá um grupo que vai colar no Bolsonaro, não vai largar esse osso, e isso pode ser extremamente corrosivo para a democracia, questionar as eleições. Então, sim, em parte tem isso, e por outro lado, não dá para descartar a possibilidade de violência caso o Bolsonaro perca, porque daí o que pode acontecer é, ao questionar as eleições, o Bolsonaro instigue os seus apoiadores a também rejeitar de maneira agressiva a vitória da oposição. Nesse caso, se for o Lula, por exemplo, aí você soma outros elementos, como o antipetismo, uma visão anti-esquerda que perpassa uma boa parte da sociedade brasileira. A gente tem que pensar que muitos mecanismos são semelhantes entre Brasil e Estados Unidos. É claro que isso tem inúmeras diferenças, né? Diferenças sociais, políticas, contextuais, várias questões são diferentes, mas há elementos que o Bolsonaro tem reproduzido passo a passo do trumpismo. E, assim como com o Trump, não dá para imaginar que o bolsonarismo vai desaparecer do dia para a noite. A gente pode pensar aqui que essas forças que foram canalizadas pelo bolsonarismo, essas forças de ódio, de intolerância,
elas serão utilizadas em próximas eleições, elas continuarão subjacentes na sociedade, prestes a retornar a qualquer momento. E é justamente por isso que é essencial que essas pessoas, quando instigam esse tipo de atos violentos, né, sejam penalizadas, sejam punidas por isso. Então a gente espera que isso aconteça nos Estados Unidos, e com os terroristas que invadiram o Capitólio, e caso haja no Brasil algo parecido, que o Bolsonaro seja também condenado. E no caso do Bolsonaro tem outros agravantes que tem os crimes da pandemia, né? Coisas que o governo dele cometeu, atos que ele cometeu, incluindo crimes contra a humanidade, que ele deve ser indiciado, julgado e condenado por isso. A gente espera, né? Seria o mínimo de resposta para a sociedade que perdeu aí, até agora, mais de 600 mil brasileiros que morreram na pandemia. Então aqui eu fiz um resumo do que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, quando invadiram o Capitólio. Recomendo que vocês assistam esses documentários, né? Eu vou pôr o link para vocês aqui do New York Times, da reportagem em vídeo que eles fizeram, né? É um vídeo bem completo sobre esse assunto. E quem tiver acesso, assistir na HBO 4 horas no Capitólio, porque aí você tem uma noção bastante assustadora do que aconteceu, né? Realmente foi uma situação ali, em alguns momentos é sufocante você ver ali os policiais tentando conter aquela turba enfurecida querendo invadir o Capitólio. Então, confiram, me digam o que vocês pensam aí sobre esse assunto. Primeiro sobre o camarão entalado no cu do Bolsonaro, o que você acha disso? E também sobre essa história do trumpismo e como a gente pode temer aqui a reação do Bolsonaro no final do mandato dele, caso ele se recuse a reconhecer a vitória da oposição. Me diga aí no comentário o que você pensa, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!